Olá, caros alunos, me chamo Lourenço Rodrigues, sou fisioterapeuta e hoje estarei com vocês na aula intitulada História Geral da Fisioterapia. Bem, essa aula ela tem por objetivo conhecer a definição da profissão do fisioterapeuta, descrever aspectos históricos da profissão no contexto mundial. Nós vamos também relatar os principais fatos históricos da fisioterapia no âmbito nacional. Então, para que nós possamos compreender bem esta aula, esta disciplina, a premissa é que nós saibamos definir, basicamente, a profissão e entender todo esse contexto histórico, seja ele o contexto mundial, bem como o contexto histórico nacional. Bem, o conhecimento da definição da profissão de fisioterapia e dos seus aspectos históricos são fundamentais para a compreensão dessa profissão. A fisioterapia, ela é uma ciência da saúde que ela estuda, ela previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano. Então, o fisioterapeuta ele estuda, ele previne, ele trata, ele acompanha esses distúrbios cinéticos funcionais do corpo humano, que são gerados por alterações genéticas, traumas, doenças adquiridas. E isso nós fazemos, enquanto fisioterapeutas, na atenção básica, de média e alta complexidade. Segundo o COFITO, a fisioterapia, ela fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios. Então, nós temos a nossa própria terapêutica, nós temos a nossa própria metodologia, nós temos os nossos recursos terapêuticos para nós tratarmos os nossos pacientes. E estes recursos, eles são sistematizados pelos estudos da biologia, das ciências morfológicas e das ciências fisiológicas e biomecânicas. O fisioterapeuta, ele é o profissional de saúde com uma formação acadêmica superior. Ele é habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais. Então, toda essa parte do movimento, que nós chamamos de parte cinético-funcional, ela diz respeito à competência do profissional de fisioterapia. E nós somos um profissional da área da saúde com formação acadêmica superior. Nós somos, portanto, profissionais aí realmente do âmbito superior, academicamente falando. Bem, nós fisioterapeutas, nós temos a habilidade de prescrever condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e indução no paciente. O fisioterapeuta também, ele acompanha a evolução do quadro cinético funcional e as condições para a alta do paciente. Bem, no que se refere à regulamentação da profissão, a fisioterapia, ela foi regulamentada no Brasil como profissão pelo Decreto-Lei, de número 838, e esse fato ocorreu no dia 13 de outubro de 1969. Então, o dia do fisioterapeuta, o dia que a nossa profissão ela foi sancionada, isso ocorreu no dia 13 de outubro de 1969. E esse fato nos concedeu ao fisioterapeuta e também ao terapeuta ocupacional o exercício de suas profissões, sendo considerado um profissional diplomado por escolas e cursos reconhecidos e de nível superior. Bem, a regulamentação da profissão. Nesta figura, nós podemos observar o símbolo oficial da fisioterapia. E esse símbolo ele foi decretado oficialmente pela resolução de número 232, no dia 27 de fevereiro de 2002. Então, esse é o símbolo clássico da nossa profissão, são duas serpentes ali e um raio no meio, bem no meio desse círculo, desse formato circular. Então, vocês vão se familiarizar com esse símbolo, vocês vão conhecer esse símbolo, vão acompanhar aí ao longo da vida acadêmica de vocês e profissional também, É esse símbolo aí que vai estar gravado no jaleco de vocês, aí do lado esquerdo da manga, de maneira ali, através de um bordado. Então, vocês vão estar sempre observando, visualizando aí esse símbolo, tá? Bem, no que se refere ao contexto histórico da fisioterapia, nós podemos identificar aqui pelo menos 5 períodos distintos.
E acerca desses períodos, nós vamos agora destrinchar, falar aí categoricamente sobre cada um deles, tá? Bem, o primeiro período que data a profissão da fisioterapia está na Antiguidade. Em seguida vem a Idade Média, depois o Renascimento, depois a Industrialização e, por último, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. São os períodos aí realmente que datam da origem da nossa profissão. São acontecimentos, né, da história que tiveram um marco, que tiveram ali o seu grau de importância, e a partir daí a nossa profissão ela veio crescendo, né, ela veio se desenvolvendo a partir dessas datas. Bem, inicialmente na Antiguidade, embora a profissão ela seja recente, né, como eu acabei de falar, a nossa profissão ela data do dia 13 de outubro de 1969. Aí você me pergunta, professor, mas se é recente, como assim antiguidade? Sim, antiguidade. Nós, né, nos primórdios ali da nossa sociedade, né, da população, os primeiros habitantes, lá na antiguidade, eles já tinham ali os seus recursos, a sua metodologia para tratar algumas doenças, né, alguns desconfortos físicos. Então, ali já inicia-se, portanto, né, o prelúdio, né, a parte ali introdutória, a parte mais remota, né, da nossa idade. Então, na antiguidade, data de 4.000 anos antes de Cristo e vai até 395 anos depois de Cristo. Havia uma forte preocupação com as pessoas que apresentavam as chamadas diferenças incômodas, que nós podemos chamar hoje de doenças já estabelecidas. Então, naquela época, na antiguidade, a nomenclatura para algumas afecções, para algumas doenças, eles chamavam de diferenças incômodas. Havia uma preocupação em eliminar essas diferenças incômodas de recursos, técnicas, instrumentos e procedimentos. Então, naquela época, né, nos primórdios ali da sociedade, na antiguidade, já havia, portanto, uma preocupação com essas diferenças incômodas e havia também, portanto, já técnicas empregadas para tratar aí dessas diferenças incômodas, né? Nessa época também, fazia-se o uso de ginástica e com fins terapêuticos, né? Havia o movimento corporal aplicada exclusivamente por sacerdotes. Então, nessa época, né, já haviam sacerdotes, já havia a religiosidade, já havia o culto, né, racional. Então, portanto, a ginástica ela já existia da época da antiguidade, no entanto, ela era aplicada a um grupo específico que eram os sacerdotes. Na antiguidade, né, continuando, usava-se recursos naturais com o intuito terapêutico, né? É um processo terapêutico. Usava-se agentes físicos. Esses agentes físicos, olha que curioso, eles são empregados, eles são utilizados até hoje na nossa idade moderna. Então, na antiguidade, eles utilizavam o calor, eles utilizavam a água, eles utilizavam a eletricidade, massagens e até exercícios. Havia, portanto, uma tentativa de curar, ou pelo menos amenizar, as disfunções, né, que o corpo sofria. Já na Idade Média, continuando aqui, né, com os primórdios da nossa profissão, da fisioterapia, chegando agora na Idade Média, nos séculos IV e até o século XV, havia um forte poder eclesiástico. Havia, portanto, ali a valorização da alma e não do corpo. Então, nesse período, a alma ela era muito valorizada, o corpo ele já não tinha tanta importância. Portanto, nesse período, ocorreu uma interrupção na ginástica e nos avanços dos estudos na área da saúde. O corpo humano, nesse período da Idade Média, ele passou, em decorrência de influência religiosa, a ser considerado algo inferior. Então, o corpo humano, ele não tinha tanta importância, ele não era o foco da atenção da terapêutica naquele momento. No lugar do corpo, deu-se uma prioridade à alma, à valorização da alma. As doenças, nesse período, passaram a ser consideradas algo para ser exorcizado.
Então, como tinha uma influência com a alma, então acreditava-se que aquele corpo estava em possessão, precisando, portanto, passar ali por algumas sessões ali de exorcismo, né? Uma vez que na Idade Média a preocupação com a alma estava em total evidência. Nesse período da Idade Média, a ginástica era um privilégio da nobreza e do clero para aumentar a potência física. Então, já na Idade Média, já pensava-se em potência física, em músculos, né, em aumentar a força, e isso, logicamente, relacionado com alguns eventos culturais daquela época, né, pelo menos em Roma, onde haviam gladiadores que lutavam, eles precisavam realmente dessa ginástica para manter ali a sua potência física, né? Agora chegamos no período do Renascimento, do humanismo. E a época do Renascimento, ela data, né, do século XV e vai até o século XVI. Volta, portanto, nesse período, a aparecer alguma preocupação com o corpo saudável. Então, na época da Antiguidade, era uma preocupação com essas diferenças incômodas, com as doenças. O corpo não era o foco, a alma era o foco. Agora, portanto, no Renascimento, volta-se a pensar, a se preocupar com o corpo saudável. Nesse período do Renascimento, houve também uma maior preocupação com o tratamento e os cuidados com o organismo lesado, e também com a manutenção das condições normais já existentes em organismos sãos. Houve também no Renascimento, né, nesse período, o avanço dos estudos e a origem das universidades. Então, o ser humano ele passou, né, a ter ali como base do conhecimento, das informações, a razão, o estudo, a pesquisa. Portanto, nesse período surgiram-se aí também as universidades. Período de transição. Entre o Renascimento e a industrialização. Bem, em 1864, já bem próximo aí do século XX, a Sociedade Médica de Berlim, ela já diferencia a ginástica de indivíduos sãos dos enfermos. Então, aqui já há uma distinção dos exercícios para curar, dos exercícios para manter, né, a manutenção da saúde das pessoas. Diferenças das ações profissionais conforme o estado de saúde da população atendida. Ali já havia uma distinção entre o atendimento ao doente e a não doente. E isso ocorreu aí entre o Renascimento e a industrialização. Bem, chegamos na fase industrial. Data do período da industrialização os séculos XVIII e XX, e nesse período volta o interesse pelas diferenças incômodas. O novo sistema maquinizado otimizava a crescente produção industrial, a população era submetida a exaustiva e sucessivas jornadas de trabalho, precárias condições alimentares e sanitárias, epidemias de cólera, tuberculose pulmonar, alcoolismo e os acidentes de trabalho. Tinha também as lesões por esforço repetitivo, os trabalhadores eles ficavam muito tempo executando o mesmo movimento e isso causava muitas lesões musculoesqueléticas. Por isso, a fisioterapia cresceu tanto nesse período, né, dessa revolução industrial. Nessa fase industrial, classes dominantes parecem ter concentrado os seus esforços na descoberta de novos métodos de tratamento das doenças e de suas sequelas. Dessa forma, a aplicação de recursos elétricos, térmicos e hídricos e a aplicação de exercícios físicos sofreram uma evolução dirigida para atendimento do indivíduo doente. No período da Segunda Guerra Mundial, surgem as escolas de cinesioterapia para tratar ou reabilitar os lesados, os mutilados, que necessitavam readquirir um mínimo de condições para retornar a uma atividade social integrada e produtiva. Então, nesses períodos das guerras, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, houveram ali muitos mutilados, pessoas que estavam necessitando realmente de uma atenção maior à saúde, uma reinserção à sociedade. Por isso também a fisioterapia ela cresceu muito nesse período. No século XX, no final do século XX,
a fisioterapia ela passa a fazer parte da chamada área da saúde e foi evoluindo no decorrer da história. A fisioterapia ela teve seus recursos e formas de atuação quase que voltadas exclusivamente ao atendimento de indivíduo doente. Hoje, no nosso período moderno, contemporâneo, a fisioterapia ela tem vários nichos, ela tem várias áreas de atuação, várias abordagens. No entanto, nesse período, a fisioterapia ela tinha uma preocupação maior em reabilitar o doente, de realmente tratar aquela pessoa quando a doença ela já estava ali estabelecida. Bem, nós também temos 4 fases na fisioterapia. Nós temos a fase empírica, da eletroterapia, a fase da fisioterapia propriamente dita e a fase da fisioterapia reabilitacional. A fase empírica, ela vai até o século XIX. Foi até este século empírica e não científica, ou seja, a fisioterapia ela era pautada apenas nas informações que eram passadas de geração para geração. Não era submetida as suas condutas a um experimento científico para comprovar a eficácia da sua terapêutica. Aí nós chegamos na fase da eletroterapia. Essa fase ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, que foi a fase da biologia, da utilização da ionto e da galvanização, que são 2 correntes elétricas utilizadas na fisioterapia. Aí chegamos, portanto, na fase da fisioterapia propriamente dita, que ela está ali datando entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, e a fase da fisioterapia reabilitacional, onde realmente ali houve uma forte preocupação em tratar os mutilados de guerra, que era preciso absorver essas pessoas para o trabalho de trabalho, para a sua reinserção na sociedade, para tornar essas pessoas novamente útil e funcional nesse contexto, nesse âmbito aí social. Ok, alunos, a título de recapitulação, nós tivemos 5 fases: a antiguidade, a fase da Idade Média, do Renascimento, da industrialização, da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, e chegamos também nessas 4 fases: a empírica, a da eletroterapia, da fisioterapia propriamente dita e da fisioterapia reabilitacional. Então, muito obrigado por sua atenção. Nos encontraremos na segunda parte da aula. Um abraço.